Olá, pessoal. É um prazer revê-los novamente. Estamos aqui para mais um ATPCI-EMAI. Nós hoje vamos conversar sobre situações problema do campo aditivo. Estão comigo os PCNPs Lilian e Antônio. Bom, vamos começar? Antes de começarmos, nós vamos apresentar para vocês a nossa equipe do Núcleo Pedagógico, tá? Temos como a dirigente de ensino a professora Geni Delmiro, a supervisora do Núcleo Pedagógico Yara Barbie, a supervisora do Núcleo Pedagógico Edna Maria Michelini, o diretor do Núcleo Pedagógico Samuel Primo, e os PCNPs dos anos iniciais, Antônio, Lilian e Carla. Bom, os objetivos de hoje são refletir sobre o trabalho com situações problema do campo aditivo como contribuição para o sistema de numeração decimal SND, analisar procedimentos na resolução de problemas pelos estudantes e refletir sobre a teoria dos campos conceituais, revisitar as habilidades essenciais relacionadas ao objeto de conhecimento na resolução de situações problema do campo aditivo. Bom, e como sempre fazemos, vamos deixar umas perguntinhas aí para que vocês conversem aí em grupo, tá? A primeira pergunta, para vocês pensarem. O que são situações problema? Qual a importância de se trabalhar a resolução de situações problema? Vamos dar peço que vocês deem uma pausa de uns 10 minutos para levantarem essa discussão entre vocês e depois retornaremos. Então, gente, como é que foi? Acredito que tenha saído bastante coisa boa aí desse momento onde vocês trocaram os conhecimentos, as reflexões a respeito do tema, né? Dá para conversar bastante e nós ficamos curiosos daqui para saber o que saiu. Mas vamos continuar a nossa formação. Bom, conceituando o que é um problema matemático, ele é toda situação que requer a descoberta de informações matemáticas desconhecidas para a pessoa que tenta resolvê-lo, tá? Ou seja, um problema é uma situação geradora de problema, cujo conceito necessário à sua resolução seja aquele conceito que queremos que o estudante construa. Ou seja, quando eu tenho um problema, a própria palavra já diz, né? É algo que vai ser fácil? Não. É algo que vai ser impossível? Também não. Vai ser uma situação geradora de problema, vai ser um desafio, vai ser uma situação do qual o aluno irá construir o seu conhecimento gradualmente, através dessa situação geradora. Pode passar, Antônio, por favor? Bom, nós sabemos que essa prática, né, do trabalho com situações problema do campo aditivo, ela é uma prática recorrente já da nossa rede, tá? Mas para a gente ter êxito, né, com esse tipo de objeto de conhecimento, é importante que nós tenhamos que deixar de lado algumas coisas lá do passado que a gente ainda resgata, que a gente ainda enfatiza, que é o quê? Pensar que o problema pode ser de conta de mais ou de conta de menos. E, na verdade, a gente pode propor atividades desafiadoras para que esse estudante venha o quê? A descobrir isso através da sua interpretação, tá? Pode passar, Antônio, por favor? E como fazer isso, né? Como sair dessa coisa? É de mais ou é de menos? Como interpretar uma situação problema? Como apoiar o seu estudante? Como criar estratégias nesse sentido para que essas habilidades do campo aditivo elas sejam consolidadas? Vamos para o nosso referencial teórico. Então, para Dante, em 1988, no livro A Didática de Resolução de Problemas de Matemática, um problema é qualquer situação que exige a maneira matemática de pensar e conhecimentos específicos para solucioná-la. O autor ressalta que um bom problema, ele enumerou algumas questões. Primeiro, ele deve ser desafiador para o aluno. É uma coisa que eu acabei de falar nos slides anteriores. O problema, ele é um desafio. Ele vai gerar o quê? Aquela situação de conflito, né? Onde você vai ter que pensar, construir, socializar.
ele precisa ser interessante. Então, o tema do problema, ele tem que ter uma relevância para aquele estudante. Ele ser o elemento de um problema realmente desconhecido. Ou seja, deixar ali explicitamente a informação não vai fazer com que essa construção aconteça. Não consistir na aplicação evidente e direta de uma ou mais operações aritméticas. Ter um nível adequado de dificuldade, ou seja, não pode ser aquilo que seja tão fácil, mas não pode ser aquilo que seja impossível. O nível de dificuldade ele deve ser adequado a cada série dos anos iniciais. Pode passar, Antônio? E ainda pensando em referencial teórico, segundo o esquema de Georges Pouliat, em 1978, no livro Da Arte de Resolver Problemas, esse livro ele é bem interessante, ele traz 4 etapas que nós podemos utilizar como estratégia na resolução de problemas. Vamos acompanhar através da tabela? Bom, primeira coisa que eu preciso saber aí, ou que eu preciso utilizar como estratégia na hora de uma resolução de um problema. E são perguntinhas norteadoras que vocês podem estar usando no momento da socialização ali, no momento da interação com os estudantes. Primeiro, compreender o problema. O que se pede neste problema? Geralmente a gente tem que olhar para aquela pergunta do problema. Segundo, quais são os dados e as condições do problema? O problema me traz dados, me traz números, me traz valores. Esses valores são indicadores do quê? Para eu começar a montar a estrutura, para saber a operação que eu devo utilizar ou o esquema que eu devo utilizar para a resolução do mesmo. É possível fazer uma figura, um esquema, um diagrama? Então, você pode estar utilizando essa estratégia com aquele aluno que ainda não consegue montar as operações, realizar as operações ainda do campo aditivo. Mas ele pode estar usando esquemas ou desenhos para estar realizando tal. É possível estimar uma resposta? Então, trabalhar com a estimativa das respostas ajuda o que? A socializar e a construir, um apoiando o outro, a resolução dessa situação. É o momento onde o professor entra como mediador. Você pode passar, Antônio? Outra coisa importante é elaborar um plano, tá? Ou seja, eu planejar aquilo que eu vou desenvolver, aquilo que eu vou resolver. Então, primeiro eu compreendo, depois eu estabeleço ali um plano. E nesse plano eu vou pensar no quê? Qual será esse plano para resolver? Então, assim, eu compreendi, como que eu vou resolver? Ali começa o quê? A construção ali das estratégias para se resolver essas situações problema. E que estratégia o estudante tentará desenvolver? Então, são perguntas que você pode estar utilizando e que vão auxiliar muito aí na hora do ensino de situações problema. Você pode passar, Antônio, por favor? Outra coisa importante é, depois que eu compreendi, planejei, eu executar o plano, tá? Então, execute o plano elaborado, verificando passo a passo. Efetue todos os cálculos indicados no plano. Execute todas as estratégias pensadas, obtendo várias maneiras de resolver o mesmo problema. Então, eu posso aqui executar, efetuar os cálculos, se o estudante já tiver um domínio, já tiver uma habilidade para estar fazendo essa resolução, ou ele também pode utilizar de outras estratégias, lembrando que nós vamos socializar, enquanto professores, tudo aquilo que ele construir, porque toda construção coletiva, ela leva ao conhecimento. Pode passar, Antônio? E finalizando, depois que eu compreendi, depois que eu planejei, depois que eu executei, eu preciso avaliar. Então, eu vou fazer um retrospecto ou uma verificação. É bom frisar ali, naquele momento da intervenção, conversar com os estudantes para ele examinar se a solução que ele obteve ali está correta, se existe outras maneiras além das pensadas para resolver essa situação, tá? Se é possível usar o método empregado para resolver problemas semelhantes do que foi proposto. Nesse momento, entra novamente o professor como mediador da situação. Quando o professor ele media a situação e ele vai criando essas estratégias para a resolução de situações de problema, ele vai trazendo segurança para o aluno. E ele vai incentivar os estudantes a recontar
isso, o que ele entendeu, de uma outra maneira, tá? O problema, ele certamente não é um exercício em que o aluno, ele aplica uma forma mecânica, tá? Mas ele vai aplicar o quê? Ele vai aplicar gradativamente aquilo que ele está construindo, tá? E ele precisa o quê? Interpretar o enunciado da questão, porque se ele não interpretar o enunciado da questão que é posta naquele momento, ele não está aprendendo a situação que está sendo apresentada para ele, tá? Outra coisa importante é você pedir para o aluno, solicitar para o estudante, para ele recontar essa situação com outros elementos, de uma outra maneira. Talvez ele também interprete com mais facilidade. Bom, essa é isso é o que eu gostaria de conversar com vocês neste momento, tá? Nós vamos continuar os nossos estudos e eu vou estar passando agora a palavra para o PCNP Antônio, que vai trazer mais informações e vai trazer mais contribuições a respeito deste tema. Antônio? Olá, professores e professoras. É um grande prazer estar aqui novamente, né, para mais uma TPC MAI. Também cumprimento os meus colegas, né, as minhas colegas PCNPs, Carla e Lília. E como a Carla bem disse, né, nós vamos dar continuidade aqui à nossa formação e vamos nos aprofundar, no campo conceitual aditivo. E para começarmos, vamos de mais teoria. Segundo Verneau, a adição e a subtração, elas devem ser trabalhadas juntas, elas não devem ser separadas. Por quê? Porque a adição e a subtração, segundo Verneau, elas fazem parte do quê? Do mesmo campo conceitual. Então, por isso que é importante e fundamental o quê? Que o professor tenha o entendimento de que esses conceitos eles devem ser tratados de que forma? Eles devem ser tratados concomitantemente. Se nós repararmos aqui no canto direito da nossa tela, nós temos aqui uma imagem, né, falando da teoria dos campos conceituais. Lembrando que o conceito, ele cria o quê? Um tripleto, né? E ali na situação, o que seria isso? Essa situação, ela não se refere a uma situação didática, e sim a natureza do problema. Tem mais relação com as tarefas, né, que os estudantes eles farão nas resoluções de problemas. No esquema, nós temos a organização dos conhecimentos e, nos invariantes operatórios, os conhecimentos em si. Dando prosseguimento, vale ressaltar aqui que todas, né, o campo conceitual das estruturas aditivas, elas gerarão o quê? 6 relações básicas e nós vamos nos aprofundar em cada uma delas, ok? Então, a primeira relação básica, ela está relacionada à composição simples. O que seria a composição simples? É simplesmente a ação de juntar. Nós trouxemos aqui um exemplo, né? Ó, em um pet shop há 15 gatos e 13 cães. Quantos animais há no pet shop? Então, tem uma soma ali de valores. Juntamos 15, depois mais 13 e conseguimos a totalidade. Quando nós pegamos um problema desse, com esses números um pouco, né, relativamente pequenos, a gente está pensando ali nos primeiros anos do ensino fundamental. É importante que a criança tenha contato com o concreto, né, no início ali, para ela entender essa relação de juntar. Aí, quando a criança ela vai se desenvolvendo, vai passando para os outros anos, né, chegando lá no quarto, no quinto ano, esse raciocínio dela se torna mais abstrato, mas sempre começando primeiramente no concreto. Isso é importante enfatizar, ok? Dando prosseguimento, nós vamos para a segunda relação básica, que é a de transformação simples. O que seria essa transformação simples? É quando nós temos uma quantidade e através de perdas ou ganhos, essa quantidade ela é transformada. Vamos ver como seria isso com exemplo. Renato tinha 37 figurinhas.
mas perdeu 12 figurinhas durante o jogo com os amiguinhos. Com quantas figurinhas ele ficou? Então, o Renato, o que? Ele tinha 37 figurinhas e no decorrer dessa situação, problema, ele perdeu 12. Então, esse 37 ele foi transformado através do quê? Através de uma perda. Poderia ser ganho, né? Renato tinha 37 figurinhas e depois comprou mais 10. Quantas figurinhas Renato tem agora? É a mesma relação de transformação simples, ok? Dando prosseguimento, nós temos agora a nossa terceira relação básica das estruturas aditivas, que é a composição com uma das partes desconhecida. O que seria isso, né? É quando nós temos um valor, esse valor ele é somado, subtraído com um valor desconhecido, e depois nós temos a totalidade. E, sabendo a totalidade, né, no caso que é o total, e sabendo uma das partes, que no caso seria conhecida, essas duas partes elas dão pistas para nós solucionarmos essa situação problema. Vamos ver no exemplo para ver como é que fica. Ó. Em um estádio de futebol, há 28 torcedores. Há alguns palmeirenses e 17 corintianos. Quantos torcedores palmeirenses há neste estádio? Então vamos lá, o 28 seria o quê? Seria o todo, e os 17 corintianos é a parte conhecida. Ou seja, os palmeirenses são o quê? Aquela parte desconhecida que nós precisamos encontrar. Então nós vamos fazer essa relação. Se o total são 28 torcedores, nós temos 17 corintianos, para chegar no 28, tudo que sobrar são o quê? São palmeirenses, certo? Então essa seria a relação básica de composição com uma das partes desconhecidas. Continuando na nossa formação, nós temos a quarta relação básica, que é, no caso, a transformação com transformação desconhecida. Na verdade, aqui nós temos uma transformação simples. A única diferença que nós temos o quê? Nós temos lá a quantidade, aí nós temos um caminho percorrido, esse caminho percorrido desconhecido, e depois temos um número já transformado. E nós precisamos descobrir o que aconteceu para acontecer essa transformação. Como assim, né? Vamos ver aqui no exemplo. Na semana passada, 37 pessoas foram vacinadas no posto do bairro contra a Covid-19. Vamos pensar aqui que esse posto ele vai aumentando os números dia a dia. Então, 37 foi a soma de todas as pessoas durante a semana. Hoje, né, dando continuidade, 47 pessoas foram vacinadas no mesmo posto. O que aconteceu no decorrer da semana? Ou seja, na semana passada, 37 pessoas foram vacinadas. E hoje, né, no dia de hoje, 47 pessoas. O que aconteceu? Da semana passada para o dia de hoje, 10 pessoas a mais foram vacinadas. Então, houve essa transformação, no caso aqui, de ganho. Só que nós precisávamos o quê? Conhecer essa transformação, porque até então ela era oculta. Então, esse é o conceito de transformação com transformação desconhecida, ok? Dando continuidade, nós temos a quinta relação básica, que é a transformação com estado inicial desconhecido. Também é uma transformação simples, né? Só que a gente não tem o quê? A gente não tem aquele estado inicial, aquela parte inicial conhecida. Nós temos então um desconhecido, esse desconhecido é transformado, nós sabemos, nós conhecemos como foi transformado, né, esse número inicial, e nós temos a totalidade. E essas duas partes, a totalidade, que seria o todo, e a segunda parte, que no caso conhecida, o que? Elas dão pistas para nós descobrirmos esse estado inicial, né? E esses problemas, vale lembrar que eles costumam ser um pouco mais difíceis, porque envolvem operações do que? De pensamento mais complexas. Então, se torna um pouquinho mais difícil ali, né, da criança estar se apropriando e desenvolver essa habilidade. Por isso que nós temos que trabalhar de forma conjunta, né, coletiva,
depois em duplas, depois individual, até a criança ela sentir facilidade em trabalhar com esses tipos de problemas. Vamos para um exemplo, ó. Pedro tem algumas economias, ou seja, a gente não sabe ali, inicial. Gastou R$ 12 e agora tem R$ 25. Esse gastou, né, uma relação de perda, né? E agora a pergunta, qual era o valor inicial que ele tinha antes de ter gasto? Conseguiram compreender esse estado inicial desconhecido, uma transformação com R$ 12 e depois ele ficou com 25, que seria o todo. Essas duas partes darão que aquela pista para a gente descobrir quanto Pedro tinha antes de gastar esses R$ 12. Ok? Dando prosseguimento à nossa conversa e, por fim, né, a nossa última relação básica, que é a relação de comparação. É importante dizer aqui que a comparação ela não tem relação com transformação. Na verdade, são dois valores e nós iremos comparar esses dois valores. Vamos ver no exemplo, ó. Carlos tem 20 carrinhos e Paulo tem 13 carrinhos. Quantos carrinhos Carlos tem a mais do que Paulo? Mentira, é uma comparação. Poderia ser até diferente. Carlos tem 20 carrinhos e Paulo tem 13 carrinhos. Quantos carrinhos Paulo tem a menos do que Carlos? Sempre nesse ato de comparar. Eu vou pegar aqui, junto com vocês, meus colegas, esse termo aqui, a mais, para a gente tomar cuidado, né? Porque quando nós estamos ali iniciando a carreira, é, às vezes a gente confunde, né, e acaba passando, né, para os nossos estudantes que sempre quando aparece essa palavra a mais, seria uma conta de subtração. Só que conforme nós vamos passando os anos, né, terceiro, quarto, quinto ano, o que vai acontecer? Esse estudante ele vai encontrar situações em que a mais não é uma conta de subtração. Isso pode gerar um tipo de confusão nesse estudante. Pode até atrapalhar o cognitivo mesmo, porque a gente sabe que quando a gente cria qualquer tipo de vício, para depois largarmos esse vício, ele é complicado. Então vamos evitar esses termos. É de mais, é de menos. Não, vamos falar os termos corretos. Essa conta aqui nós resolvemos através da adição, essa aqui nós resolveremos através da operação de subtração. Lógico, depois de um contexto, depois que nós provocamos os alunos a pensar, né? O importante é que os alunos pensem, né? E não memorizem fórmulas prontas. Isso é muito importante a gente sempre reforçar, ok? Dando prosseguimento, então agora nós vamos aqui para trabalhando o campo aditivo dentro das habilidades essenciais. Essas habilidades, todas elas estão na matriz de habilidades essenciais e o nosso material do Aprender Sempre, ele está baseado nessas habilidades. Nesses três próximos slides, eu não farei a leitura até para ficar mais objetivo, né? Vamos otimizar o tempo. Vou passar aqui, ó, os três slides. Todos eles estarão apresentando habilidades relacionadas com o quê? Com situações, problema do campo aditivo, ok? Só que eu gostaria de reforçar a importância de nós esgotarmos todas as possibilidades que a habilidade nos traz. Eu vou dar um exemplo aqui, com a habilidade EF01MA08. Ela diz o quê? Ó? Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração envolvendo números de até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e ou material manipulável, utilizando estratégias de forma de registro pessoais. Se a gente parar para pensar, só essa habilidade já trabalha praticamente quase todas as relações básicas das estruturas aditivas. Então, ali na prática, né, docente, nós não podemos pegar essa habilidade e trabalhar um problema que a criança terá que juntar e já achar que nós trabalhamos essa habilidade, porque não. Ainda faltam, né, faltam ações para complementar essa habilidade para que o aluno possa, de fato, consolidar essas aprendizagens. Aqui no caso,
proposta nessa habilidade. Então, nós vamos ter que propor situações onde a criança terá que juntar, situações que a criança terá que acrescentar, separar, retirar e ainda, digo mais, não só um problema de juntar, não adianta, passei um problema de juntar ali coletivamente, agora a criança faz individual, pronto, ela já aprendeu. Não, essa construção ela vai acontecer no dia a dia. É realmente um degrau, depois mais outro degrau, e assim a criança vai consolidando todos esses conhecimentos, ok? Agora, né, dando continuidade, a nossa companheira PCNP Lília, ela vai trazer alguns exemplos de atividades que trabalham o campo aditivo dentro do livro do material Aprender Sempre, ok? Então, eu vou deixar aqui nesse slide, eu passo a palavra para a PCNP Lília e mais tarde eu volto para me despedir, ok, pessoal? Obrigado. Olá, pessoal. Bem-vindos novamente a mais um EMAI. Estamos aqui trabalhando as situações problema no campo aditivo, tá? Então, eu vou dar continuidade no nosso trabalho. Você pode passar, por favor, Antônio? Vamos falar agora sobre o material, sobre essas situações dentro do nosso material, como ela está acontecendo, tá? Aqui nós temos o exemplo da atividade do Aprender Sempre do primeiro ano, volume 2, a sequência didática 1, tá? É a aula 4 aí, que se encontra na página 84. A atividade, ela vai trabalhar a habilidade EF01, MA08, que é resolver e elaborar problemas de adição e de subtração envolvendo números de até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. O material do professor, ele vem direcionando e organizando essa aula como ela deverá acontecer, né? Então, lá tem o tempo que você vai gastar nessa aula, como você vai preparar essa aula, que não é chegar e colocar simplesmente para as crianças, né? Tanto no presencial quanto no online. Você precisa preparar essa aula, né? Você precisa estar preparada para ela, entender antes. Bom, essa atividade, ela vai falar sobre problemas na classe. E aí ela fala assim no material do aluno: o que vamos aprender? Hoje, você e seus colegas irão resolver alguns problemas que apareceram na classe. Vitor e Fernanda querem a sua ajuda. Resolva os problemas da melhor forma que encontrar. Aí, na sequência, a atividade ela vai acontecendo e em cima de algumas situações, problemas que trabalham todos as situações de transformações que foi apresentada anteriormente no material da nossa formação, pelos PCNPs Antônio e Carla, tá? São algumas atividades que os alunos vão estar desenvolvendo aí no primeiro ano. Nós temos esse tipo de atividade com situações problema, tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro e até o quinto ano, né? O nosso EMAI, como eu sempre gosto de ressaltar, é um material muito rico e bem preparado para auxiliar as nossas aulas em sala de aula ou no trabalho remoto também. Bom, dando continuidade, então, ao material, essa atividade está no Aprender Sempre do segundo ano, volume 2, e a habilidade EF01MA06, que é a habilidade do primeiro ano também. Ela vai falar sobre os segredos das setas aí nessa atividade. E através desses exercícios, ele vai trabalhar sequência direita, esquerda, você consegue colocar isso para cima, para baixo, enfim. E vai colocar uma sequência numérica a partir dessas orientações. Então, também é uma situação problema, né, que é construída com fatos fundamentais de adição e atualizando aí,
como está dizendo na habilidade, tá? Você pode passar, por favor, Antônio? Bom, essa habilidade do terceiro ano, que está no Aprender Sempre, aí, volume 2 também, ela vai falar sobre super-heróis e vestidos de boneca, né? É a habilidade F02MA06. Então, é uma habilidade do segundo ano que vai trabalhar, resolver e elaborar situações problema de adição e de subtração, envolvendo números de até 3 ordens. É uma situação um pouco mais complexa, essa situação problema. E ela vai falar no exercício sobre alguns elementos que o aluno vai precisar desenvolver para dar esse resultado, né? Então, ela fala assim: o que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas que envolvem adição e subtração. Sublinhando as informações, podemos também elaborar esquemas ou desenhos para buscar uma estratégia para resolver os problemas. E aí ele apresenta situações, problemas entre alguns alunos desta sala que eles apresentam aí. No material do professor tem as orientações. Essa imagem que está aparecendo é do livro do material do professor. Quando você segue, aí também tem a duração de aula, tem como essa aula pode proceder, e é muito importante que o professor se prepare, né? Quando você tem esse contato com o material do professor, você consegue estar melhor preparado para passar essas habilidades para os alunos. Então, por isso que eu continuo reforçando a importância do uso do material. Você pode passar, por favor, Antônio? Bom, agora nós teremos um momento de interação. De acordo com o que estudamos até este momento da formação, quais estratégias podem ser adotadas para aprofundar os conhecimentos sobre a resolução de problemas do campo aditivo? Nós vamos deixar aqui um tempinho, vamos pedir também para os coordenadores deixar esse tempo para vocês e depois retornar ao vídeo. Vamos dar uma sugestão de uns 10 minutos para que vocês interajam aí na equipe e troquem algumas informações. Voltamos daqui a pouquinho. Bom, tenho certeza que foi um momento bem produtivo aí nas equipes e espero que as trocas tenham acontecido bem significativas também para vocês. Voltando ao nosso assunto, você pode passar, por favor? Nós temos aqui exemplos de boas práticas, né, que nós sempre gostamos de ressaltar, que a nossa rede, nossos professores, eles são vocês, né, são bem preocupados em demonstrar essas práticas que acontecem, né? E mesmo com toda essa dificuldade pandêmica que nós estamos passando, com todos esses problemas, o aprendizado do aluno, ele está acontecendo, né? Os professores estão trabalhando muito forte em cima disso, de várias maneiras, né? Então, aqui nós temos a estudante Isabela da PEI do Leite, que nós vamos apresentar para vocês agora um vídeo, e eu gostaria que vocês prestassem com bastante atenção. Ela é bem simpática, né? E a importância da participação da família. Você pode passar, por favor, Antônio? Muito boa tarde, Proarleste. Tudo bem? Tudo bem, Proarleste? Bom, e a Isa estava estudando aqui. Ela conseguiu chegar nos resultados. Isa, explica pra Pro como que você conseguiu. Consegui contando nos dedos. E como é que você descobriu que esse aqui valia 7, que todos esses valiam 7, esse valia 8? Contando. Tá, então vamos ver aqui a contagem. 7 vezes 4 a gente fez, valeu quanto? Deu quanto? 28. E aqui, esses dois valem, esse vale 27, esse aqui 7. E esse aqui quanto que vale? 8. E essa outra Joaninha? 8. Somando tudo deu quanto? 30. E aqui a Joaninha vale 8. 4. E a florzinha? Vai? Aí. 5. E aqui, vale quanto? 2. Com mais 2. Que deu? 9. Tá.
E aqui agora? Esse vale quanto? 5, Mais o patinho. 5 vezes? 10, Dá quanto? 10, 50. E esse aqui? Quanto vale esse daqui? 1, Isa, voltando esse aqui. Pro final, esse vale quanto? 5, E esse aqui? 10, Então, 5 vezes? 10, Dá quanto? E esse vale quanto? 1. Por que vale 1? Porque 2 vaquinhas vale 2 e uma vaquinha vale 1. Tá. Então, 5 vezes 10 10, 50. menos 1. 49. Então, coloca aí. Vê se cabe. Tá bom. Então, você entendeu? Uhum. Então tá bom. Tchau, Papro. Tchau. Na sequência, nós temos mais um vídeo de boas práticas aí do estudante Otávio, também da Dulcilete. Pode passar, Antônio, por favor. Ó, ele vai ensinar, vai mostrar aqui como que ele fez o exercício. Vai, Otávio. Eu fiquei contando aqui para dar o resultado. Cada borboleta dá 7. 7 mais 7 dá 14. Mais 7. Eu descobri esse resultado aqui, ó. Você foi fazendo, você calculou que a borboleta seria 7 e foi somando, é isso? Sim. Cada joaninha vale 8. E um desses aqui, ó, vale... E todos esses daqui, ó, vale 3. A florzinha? Uhum. 7 mais 7, 14. Mais 8, 22. Mais 3 vai dar 25. Certo. Foi assim que você chegou ao resultado? Sim. Tá bom. É muito lindo ver esse trabalho que os pais estão colaborando, né, com os professores no aprendizado dos seus filhos, que é a confirmação de que a escola com a família vai funcionar, né. Temos na sequência também, algumas obrigado, Antônio. Nós temos essas boas práticas também do Salvador Romano, e onde a professora desenvolveu um jogo em sala de aula, né, onde esses alunos estão desenvolvendo uma atividade, tá. Pode passar, por favor, Antônio. E aí nós vamos pro mão na massa. Escrita e resolução de situações problema. Você pode me ajudar a fazer a pergunta para cada problema? Depois, junto com seu colega, resolva o problema. É uma situação problema que nós podemos aplicar dentro da sala de aula, né? Dentro, mesmo no trabalho remoto, nós podemos fazer isso com essa orientação com os pais em casa, né? Você pode passar, por favor, Antônio? E aí nós temos a habilidade que ela trabalha, ó, EF 01MA06, que é a mesma atividade que nós trabalhamos lá no material do Aprender Sempre, né? E ela vai falar sobre construir fatos fundamentais da adição e utilizá-las em procedimentos de cálculo para resolver problemas, né? Por favor, Antônio, você pode passar? Bom, para o desenvolvimento do plano de aula, é importante observar se os alunos, nós vamos, esse exemplo que nós vamos passar aqui, ele é para um plano de aula de primeiro ano, tá? Estes alunos, neste primeiro ano, quando eu vou desenvolver meu plano de aula, eles sabem recitar a série numérica e quantificar até 15? Eles reconhecem os números de 0 ao 15? Contam as quantidades, adicionando-as ou subtraindo-as?
eles lidam com resoluções de problemas no cotidiano da sala de aula, explorando diferentes possibilidades de cálculo. Por que nós precisamos fazer esses questionamentos? Porque se esse aluno não tem esses conhecimentos, nós temos que trabalhar em cima disso, buscar as habilidades para sanar essas dificuldades, né? Você pode passar, por favor, Antônio? E aí nós temos aí um propósito da atividade baseada nesses conceitos aí, que é identificar os conhecimentos dos alunos sobre resolução de problemas, estimular os alunos a escreverem boas perguntas para os problemas, porque uma boa pergunta, ela faz esse aluno pensar de maneira diferente, né? Ela desenvolve neste aluno estratégias para que ele resolva esse problema. Favorecer a troca de ideias a partir das discussões em duplas durante a resolução dos problemas. Aí, nesse caso de situação remota, nós podemos, quando esse aluno está na sala de aula, fazer essa troca em duplas, respeitando, sim, o distanciamento, né? Todas as orientações. Mas esse aluno, ele consegue fazer essa troca com o par, e é importante até que faça, porque às vezes o colega fala de uma maneira que é muito mais clara para ele, né? E ele vai absorver isso mais rápido. Socializar diferentes possibilidades de cálculo para resolver os problemas, que foi exatamente o que eu acabei de falar, né? Ele, a partir de uma fala do seu colega, ele consegue socializar e resolver este problema, talvez, de uma maneira mais rápida. Você pode passar, por favor, Antônio? E aí nós temos os recursos necessários, né? Que seriam material de contagem, material para impressão e cartazes, que ele é opcional, né? Caso não possa projetar o slide. Então, por exemplo, nós temos hoje os materiais que foram enviados, né? Estão sendo ainda para as escolas, tecnologia, para que a gente consiga projetar este material. Não conseguindo projetar, você tem a opção do cartaz, né? E aí nós temos uma criança que está falando sobre uma operação, né? Que é uma subtração que ela está fazendo. E aí ela fala, vamos resolver o problema? Você pode passar, por favor, Antônio? Nós temos aí, ó, o Manuel tem, e aí ele tem um certo número de objetos. E a Daniela tem também um certo número de objetos. A partir dessas imagens, nós conseguimos, dentro daquelas apresentações feitas anteriormente, no nosso trabalho de hoje, identificar aqui, ó, as transformações que podem, sim, estar ligadas aqui, né? Aqui ao lado nós temos um trabalho que apresenta imagens também, mas já dentro da situação problema, né? Isso é comum nas atividades que a gente apresenta, e inclusive no nosso material, né? E aí fala, isso é o quê? Isso é um aquário. De Mariana tem o quê? Peixes. Quantos peixes, né? E aí desenvolve uma situação problema aqui, onde esta criança vai ter que descobrir qual destas duas questões aí embaixo seria a ideal para responder essa situação problema em cima. E isso também é uma estratégia que ele vai ter que desenvolver, né? Você pode passar, por favor, Antônio? E aí nós trouxemos aqui para vocês 3 sugestões, mas existem muitas outras, tá? Eu já fiquei até... Não vou nem saber dizer nomes para vocês, que são muitos, mas aqui nós temos o Padlet, que é um mural, né? Este mural, ele é virtual, e ele pode ser uma boa opção para socialização das respostas, das atividades dos alunos com os professores, enfim. Quando você relaciona ele em situações de problema, ele ajuda bastante, tá? Seria bem interessante para quem tiver a curiosidade de pesquisar, porque é um material bem legal, que é o Padlet. Temos o Paint, que é uma coisa mais, vamos falar, antiga, né?
mas é uma coisa mais conhecida de todos, e que esses alunos, através de imagens, desenhos, de pintura, eles conseguem também fazer algum tipo de atividade onde o professor tem enviado por esse meio. E o Google Forms que, bom, eu conheci o ano passado, né? E a partir do ano passado, para mim, ele é uma ferramenta bem rica também para auxiliar, principalmente os alunos dos anos quartos e quintos anos, que você consegue trabalhar com vários modelos de formulários, onde esse aluno pode fazer até mesmo avaliações, né? Então, eu cheguei a fazer isso também com os meus alunos quando eu estava em sala de aula, e foi bem rico, né? Porque você consegue que esse aluno te dê uma resposta mais rápida, né? Você pode passar, por favor, Antônio? Bom, finalizando, os estudantes, eles não resolvem problemas só quando já tem um modelo pronto. As estratégias encontradas pelos estudantes, a maneira como defendem o que fizeram e a comparação com as soluções dos colegas de classe tem tanto ou mais valor que o resultado certo ou errado da resolução para o aprendizado. Daí, a importância do professor questionar, debater e socializar com a turma as soluções encontradas pelos estudantes, como uma tarefa frequente que requer mediação para os avanços dos conhecimentos na unidade temática números, relacionada ao campo aditivo. Essa prática ajuda os estudantes a perceberem as diferentes formas de encontrar a solução das situações propostas e permite que os mesmos façam as escolhas dos procedimentos mais práticos. Ou seja, uma atividade que o seu aluno tenha te entregado com o resultado errado, não necessariamente significa que ele não saiba, né? Significa que ele está desenvolvendo os seus conhecimentos. Então, a partir do momento que nós, professores, trocamos o conceito de o que está certo e o que está errado, vai facilitar muito esse aprendizado do nosso aluno e esse nosso contato com esse conteúdo. Então, o aluno me mandou uma atividade que está errada como retorno. Quando eu vou fazer essa intervenção, que é muito importante o professor fazer, a intervenção, eu consigo identificar onde foi que ele não entendeu alguma coisa, e aí fazer essas pontuações e conseguir auxiliá-lo, né? Você pode passar, por favor, Antônio? Bom, então, vamos finalizando aqui com a frase forte do Galileu Galilei. Para mim ela é bem forte, mas ela é bem verdadeira, né? Que fala: a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Ela é marcante e ela é, para mim, na minha concepção, bem verdadeira, porque tudo que fazemos, né, no nosso dia tem a matemática. A matemática ela vai muito além dos números, né? E quando você fala em situações problema, você vê o quanto é importante a matemática, a resolução dessas situações no dia a dia, né? Porque todos temos várias situações, problema durante o dia inteiro para resolver, e não necessariamente conseguimos resolver somente por um entendimento em língua portuguesa ou em ciências, enfim. Nós precisamos usar a matemática também, né? Eu passo a palavra agora para a PCNP Carla, já me despedindo e agradecendo por mais esse encontro, pela possibilidade de mais esse encontro com vocês, né? E agradeço aos meus colegas também pelas participações e contribuições. Obrigada e até a próxima. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma formação ATPC MAI. Foi muito bom este momento de nós podermos conversar com vocês. Não vemos a hora de ver as devolutivas aí do trabalho de vocês nesse sentido. Já temos algumas e ficamos muito felizes com os resultados e a dedicação de todos, tá? Espero poder vê-los em breve e espero poder conversar com vocês sobre outros temas nas próximas formações.
Um forte abraço e até mais. Vou passar a palavra para o Antônio para ele se despedir também. Obrigado, Carla. Obrigado, Lília, também. Então, estamos aqui encerrando mais uma TPC MAI. Quero agradecer muito a atenção de todos e em breve estaremos retornando com mais materiais, tá, de apoio ao trabalho pedagógico aí das unidades escolares nessa construção conjunta que nós estamos fazendo, tá bom? Nós estamos trocando informações com vocês e essa relação é muito gostosa, é muito boa. Então, um forte abraço, até uma próxima.